ciência, informações reais e críveis, conquistaremos um futuro melhor. Esperamos que esta seja uma oportunidade dos senhores tomarem posse de informações em primeira mão e que essas informações sejam divulgadas e repassadas da forma mais fidedigna possível. Acreditamos numa imprensa ética e imparcial, acreditamos que empresários e representantes de entidades civis também têm um papel fundamental nessa construção. O que será apresentado aqui nesta coletiva é informação pública, está no portal da transparência e no sistema da prefeitura. E peço que se mantenham em silêncio ao longo da coletiva, que ativem o modo... Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a presença de todos vocês aqui. Queria falar da importância dessa ação hoje que a gente está fazendo e mostrando para vocês aqui. Dizer que essa ação de hoje, para mim, Magdala Furtado, ela é muito importante. Ela é muito importante porque eu venho falando desde que eu sentei nessa cadeira que eu queria transparência, que eu quero transparência, que eu quero diálogo, e é isso que eu venho buscando há um mês, há 30 dias que eu sentei nessa cadeira. Eu busco diálogo, tenho visitado unidades de saúde, de educação, prédios públicos, enfim, conversado com todos os profissionais de todas as áreas, ouvido a população e assim, a importância da gente passar para a população o que realmente acontece do lado de cá, para mim é uma satisfação enorme. Então hoje nós estamos aqui reunidos, né, os secretários de governo, de Fazenda e Saúde, e posteriormente faremos com os outros secretários também, porque a população, ela tem o direito de saber o que acontece. Então eu quero que a gente hoje saia daqui com as dúvidas sanadas, que saiamos todos daqui sabendo o que realmente acontece dentro do governo, como a Magdala Furtado chegou a esse governo e como ele está hoje, há 30 dias que a gente entrou nesse governo. Então, gente, eu queria pedir a vocês que realmente ouvissem, prestassem bastante atenção, que vocês levassem isso com vocês daqui para fora, porque a gente precisa reverberar o que realmente é verdade. Quando eu digo que a gente precisa passar a verdade para a população, é isso que eu estou fazendo aqui hoje, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Muito obrigada. Há cerca de 15 dias atrás, nós realizamos a primeira reunião de secretários. E nessa reunião nós estabelecemos algumas metas de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Assim como também cada secretário ficou incumbido de realizar um diagnóstico da sua secretaria e através desse diagnóstico está inserido no cumprimento das metas de curto, médio e longo prazo. Entendemos também nessa oportunidade que seria necessário fortalecimento de algumas ações que serão pontuadas por esses secretários nas próximas apresentações, e hoje nós selecionamos o secretário de Fazenda e o secretário de Saúde para que pudessem estar aqui presentes, apresentando o diagnóstico também que encontraram e, evidentemente, algumas soluções para eventuais problemas que foram detectados e soluções. Então, nesse sentido, iniciamos hoje nessa apresentação de 30 dias com o secretário de Fazenda e o secretário de Saúde. Então, para a apresentação, convido agora o Dr. Bruno, secretário de Saúde, para que possa apresentar a todos o diagnóstico e algumas ações da Secretaria de Saúde. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos iniciar aqui, vamos fazer uma apresentação dos 30 dias que a gente encontrou na saúde de Cabo Frio, né? Quais são os nossos objetivos daqui para frente no nosso governo e fazer um levantamento de algumas pautas importantes aí para a gente estar melhorando a saúde no município, tá certo? Então, o primeiro tópico que nós fizemos são os levantamentos dos recursos financeiros e ordem de pagamento dos prestadores de serviço.
Então, quando chegamos na pasta, né, da saúde, entendemos que o recurso que existe na pasta, temos as verbas carimbadas, destinadas a determinadas ações dentro da saúde. Foi encontrado em média de 44 milhões. Dentro desse dinheiro direcionado aos 44 milhões, sabemos que 12 milhões é do São José Operário, tá? Temos em média 5 milhões que é do verba de Covid, que temos de transposição para ser usado, e temos 7 milhões para doenças graves e mais 3 milhões que é para usado para doenças crônicas. Então isso em média já dá 35 milhões. Então a gente tem aí uma margem de 9 milhões encontrada no caixa para dar sequência aos trabalhos dentro da saúde. O que é importante a população entender quando estamos falando sobre esses valores? Significa que dentro do município de Cabo Frio precisamos de verba, tanto de emendas do Estado, tanto de emendas do recurso federal, para iniciar projetos para ser executados dentro do município e melhoria da saúde de Cabo Frio. Com o serviço, com o dinheiro que foi encontrado em caixa, evidenciamos também alguns prestadores que estavam em atraso, né? Quando a gente fala em atraso, seriam prestadores que prestam serviço na saúde importante, como a hemodiálise, como a hemolagos, como serviços de centro de imagem, como serviço de laboratório, e tudo isso foi um impacto, né, significativo nessa transição de governo, porque a gente precisou estar conversando com esses prestadores, o serviço não pode parar, senão vai impactar na saúde do paciente. Então, conseguimos nesses 30 dias colocar em dia maio, junho, alguns que estavam com recurso atrasado de fevereiro também a gente conseguiu colocar fevereiro e março aí em pagamento, para não impactar na ponta, que é na saúde do paciente. E junto com isso, para os próximos meses agora, a gente conseguiu um recurso, recebendo, né, o dinheiro da verba MAC. O que é a MAC? Média e alta complexidade, que são os hospitais, recebendo o recurso da verba PAP, que é da atenção primária. A gente está colocando em dia os prestadores, os serviços que são executados no município, que faz um auxílio, né, um auxílio para a melhoria da saúde como um todo. Então, a gente gostaria nesse primeiro tópico de mostrar como encontramos o caixa, o que foi executado nos seus 30 dias de governo e o que temos que fazer daqui para frente, para a gente não avançar na saúde, não parar os serviços e criar coisas novas, né? Criar serviços novos de saúde que são para melhorar a saúde do paciente, melhorar a saúde da população de Cabo Frio. Tá? O segundo tópico é unificação do complexo de regulação, que a gente vai agilizar a marcação de consultas e exames. Hoje, o município de Cabo Frio, nós unificamos a regulação, como que trabalhava-se anteriormente. Isso não do governo anterior, mas já há muito tempo em Cabo Frio. Nós temos 3 tipos de regulação, para quem não conhece. Nós temos a regulação... Foi retirado sem estar pronto lá para realmente executar o trabalho que já acontecia. Isso tem que continuar ainda para acontecer, não é isso? Perfeito. Então, só reforçando o que a nossa prefeita está falando. Em relação à ortopedia, nós tínhamos um serviço terceirizado, que era a Cotrel, todos aqui conhecem, aonde fazia todos esses procedimentos, né, se não todos, mas alguns procedimentos, e isso facilitava, né, a vida do paciente. Quando retiramos os ortopedistas do serviço terceirizado e trouxemos para o município, nós não resolvemos o problema, né? Na verdade, a gente trouxe o serviço de ortopedia, mas ele não está completo, então ele só está com os profissionais. Então, na verdade, não melhorou o serviço, né? A gente só trouxe a ortopedia, porém, a gente agora necessita de uma regulação estadual. Então, a gente precisa realmente correr contra o tempo e, reforçando o que a prefeita falou, essa retirada da ortopedia do serviço privado para o nosso município não foi feito, né, de forma que a gente fala única, que era já com material, com insumo, com a prótese, tudo prontinho para receber já o paciente. Então, a gente vai ter que dar sequência ao serviço, que é trazer
todo o aparato para fazer o procedimento cirúrgico no São José Operário. Gestão técnica do RH. O que significa esse tópico? Nesses 30 dias, nós colocamos profissionais da área da saúde, como enfermeiro, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, dentre outros, para estar fazendo um levantamento de cada unidade, o que é ideal para cada unidade que precisa desses profissionais para ter um bom funcionamento e uma boa qualidade de atendimento para os pacientes. Então a gente está fazendo uma readequação, né, quando eu falo da parte RH da folha como um todo, para colocar o número de profissionais necessários. Então, assim, tem unidades que existiam menos médico, outras com mais médico, outras com mais fisioterapeuta, outras com menos fisioterapeuta. Então, além de equalizar o salário de todos, existiam algumas irregularidades no salário de alguns profissionais, né, talvez por cargos de chefia, alguma coisa desse tipo, a gente está fazendo de uma forma uniforme, para a gente ter uma transparência melhor, para ter um funcionamento melhor e ter uma qualidade de atendimento melhor. E colocando as equipes necessárias para cada unidade, tanto da unidade de atendimento hospitalares, quanto para atendimento de atenção básica. Então a gente está fazendo todo o levantamento da folha como um todo, desses profissionais, e readequando em cada unidade, principalmente na atenção básica, que falta dentista, que falta fisioterapeuta, e muitas das vezes esses profissionais estão alocados em outro setor que tem uma demanda muito menor. E aí quem está sofrendo com isso é o paciente lá na ponta. Então a gente está fazendo uma adequação toda da folha, além de estar colocando da melhor forma, que é a equalização dos salários desses profissionais para não ter divergência, e assim trabalhar de uma forma mais saudável e trazendo uma qualidade de atendimento melhor para a população. Procedimentos que podem ser executados dentro do hospital, nós vamos colocar esses serviços para acontecer dentro do hospital. E isso vai facilitar a vida do paciente, da família e, consequentemente, o giro de leitos dentro do hospital vai ser mais rápido. E isso vai dar continuidade ao esvaziamento das UPAs e diminuição do atendimento para esses pacientes. Bruno, dá licença. Eu acho que vale ressaltar também que quando você tira o paciente do hospital para levá-lo para fazer um exame, você está retirando o médico dali de dentro para ir com o paciente e, às vezes, o hospital fica sem médico. Perfeito. Por conta do médico ter que sair. Então, fazendo esses exames lá dentro, os médicos também não precisam se ausentar da unidade. Perfeito. Vamos dar um exemplo. Temos 4 plantonistas do Hospital São José Operário. Se nós tiramos um profissional para ir fazer um cateterismo de um paciente que infartou, sai uma equipe, um médico, um enfermeiro, um motorista, um técnico, aquilo, enfim, sai uma equipe para levar esse paciente. Já diminuiu o número de profissionais dentro da unidade. Se mais um paciente tiver que se fazer uma colonoscopia, por exemplo, dentro daquele dia, a gente tira mais uma equipe. Então a gente fica com 2 profissionais na porta trabalhando. Então vamos falar em relação a médico, você teria 2 médicos na porta de 4. Um sai para almoçar, fica só um atendendo. Aí você tem uma demanda de pacientes que estão ali esperando, e isso prejudica no atendimento do paciente. Então, quando a gente melhora o fluxo interno das unidades hospitalares com os exames sendo realizados dentro, diminui as saídas e as remoções dos hospitais. Então, isso é um ganho para os profissionais, um ganho para o paciente e um ganho para a população que está dando entrada nas unidades hospitalares. Nossa intenção de trazer aqui números e dados é fazer um diagnóstico de tudo que está acontecendo nesses 30 dias, obviamente, de tudo que a nossa prefeita Magdala Furtado tem feito, mas também fazer uma amostragem, de tudo que ocorreu na cidade de Cabo Frio nos últimos tempos. Porque é claro que não se pode pensar em governar com o retrovisor, mas é importante fazer um divisor de águas do passado e do presente para a gente entender o presente, porque só se entende o presente entendendo o que ocorreu no passado. Então daí a gente buscou fazer um diagnóstico bastante sucinto, porque não temos tanto tempo assim, tomar tempos, mas a gente logicamente vai ser dinâmico e mostrar a realidade da nossa cidade, porque sabemos de todo o desejo do governo de modificar as questões de estrutura,
seja na saúde, na educação, e a estrutura de nossas ruas, de nossas praças, mas tudo isso se fomenta com recursos. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma amostragem do que acontece com a nossa folha de pagamento, porque é ela o nosso maior compromisso, né, o compromisso mais pesado que se tem em todo o município. A gente sabe que a prática da folha de pagamento não é uma prática muito saudável como se fala de receitas e despesas, né? Uma empresa, que é a Prefeitura Municipal de Cabo Frio é uma empresa, ela tem que olhar por esse lado. E a gente sabe que esse é um lado muito delicado, porque a gente sabe que nós estamos falando de famílias, né, falando de pessoas, mas infelizmente nós não podemos deixar de tocar nesse ponto. E aí, a gente fez assim um apanhado de 3 meses, né? 3 meses de 22, 3 meses de 23, os últimos 3 meses. E vocês vão observar que lá em maio de 22, a nossa folha chegou a 70 milhões. Tá? Então, uma cidade que arrecada em torno de 105 a 110 milhões, imagina que tem uma folha de pagamento de 70 milhões, não é nada fácil para o executivo cumprir esse compromisso. E aí, em junho, ela foi para 65, né? Essa descida, ela se dá por situações momentâneas, ela sobe e desce, às vezes tem exonerações, aí se colocam pessoas no lugar novamente, mas no final dela o que importa em julho, né, a prefeita Magdala Furtado pegou essa folha, que em julho de 22 era 62 milhões, e fechou em julho de 23 em 67 milhões de reais. E aí, é uma reflexão muito importante para a gente fazer nesse momento, porque isso aqui, você tem a lei de responsabilidade fiscal, onde a gente só pode comprometer cerca de 54% dessa importância de arrecadação. Cidades da nossa região, no nosso entorno, eles praticam entre 35% e 45%. Tá? E nós estamos no topo disso, com 53,60%, mais ou menos. Tá? Então, é natural que a gente tenha que fazer um exercício em cima disso. O Bruno colocou aqui muito bem, né? Esse exercício está sendo feito. E aí, eu queria uma palavra do nosso secretário de governo, Rui França, porque algumas ações já estão sendo tomadas no governo da Magdala para a gente trazer isso para uma realidade mais plausível. Por favor, Rui. Determinação da prefeita, nesse sentido, minuciosas ações, eu até pontuei aqui, estão sendo realizadas pela Secretaria de Administração, a nossa secretária está aqui, a Marcilene, visando a redução justamente do impacto da folha de pagamento nas despesas da nossa cidade. Durante essas ações foram detectados um número significativo de cargos, né, que excediam a previsão em lei, né, com um custo excessivo na folha. E é evidente que isso impacta, né, a gestão da folha de pagamento. Então, nesse sentido também, ajustes imediatos já estão sendo estabelecidos, conduzidos pela nossa secretária de administração, para que a gente possa reduzir naturalmente o custo dessa folha de pagamento e também, como o Bebeto falou, nós podemos operar dentro do limite que estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Então, e ainda, né, não podemos deixar de colocar aqui, se você ultrapassa essa lei de responsabilidade fiscal e ainda esses cargos que estavam a mais do que aquilo que a lei permite, além de uma improbidade administrativa que estava sendo cometida, poderia ter implicações, inclusive eleitorais, para a nossa prefeita futuramente, se assim ela desejar se buscar uma reeleição. É importante se colocar isso, tá? Porque a gente estava numa situação totalmente irregular nesse aspecto. E é importante da gente estar pontuando isso também. Então, a nossa ideia também é fazer um diagnóstico do que está acontecendo de arrecadações na cidade e, ao mesmo tempo, de tudo que foi feito também, porque muita coisa boa foi feita, tá? Em relação àquilo que a Magdala encontrou, que foram parcelamentos e tudo mais. O que a gente também tem que frisar, gente, que houve uma equação de dívidas e não a palavra que acabou o endividamento. Isso é muito importante.
tá? Que a gente coloque aqui. Porque se passa um sentimento que Cabo Frio não tem dívidas mais, que se resolveu o endividamento da cidade, isso não é verdade. O que se fez foi uma equação das dívidas e foi um ato muito importante do governo José Bonifácio, tem que se colocar aqui, mas não se pode confundir equação de dívidas com zeragem de endividamento, tá? São coisas completamente distintas e a gente precisa esclarecer aqui, porque senão o Ministério da Propaganda fica propagando aquilo que é errôneo e aí joga a prefeita Magdala numa situação ruim, ou a Secretaria de Saúde, ou a Secretaria de Fazenda, ou a Cultura, ou assim sucessivamente. A gente tem que ser responsável nas palavras, né, para que a gente não venha a ferir tudo que a nossa prefeita Magdala Furtado pretende. Então vamos lá. ICMS, tá? A gente tem, obviamente, visto aqui a arrecadação está caindo, né? Por que está caindo o ICMS no comparativo 22 a 23? Porque nós sabemos, tivemos medidas, inclusive, no combustível, né? Essas medidas, com certeza, impactaram na arrecadação do ICMS. Medidas administrativas estão sendo tomadas, né? A gente já buscou administrativamente processos para a busca desses recursos. Isso também está sendo feito. É importante dizer que o ICMS, ele vai para o Estado, né? Toda a arrecadação de todas as cidades vai para o Estado e ele volta para o município pelo IPM, tá? Que é o que é repartido para todos nós, todo o Estado do Rio de Janeiro. Então a arrecadação vai para o Estado e 25% dela é repartida de volta para os municípios. De que maneira? Aí o IPM tem algumas situações ali, até do lado indígena tem, né? Com relação a queimadas e várias situações de meio ambiente ecológicas também, isso é glosado e aí sim a gente acaba tendo a nossa fatia do ICMS. É o Fundo de Participação dos Municípios, né? Isso é muito bom, né? O governo federal nos repassa e a gente vê um acréscimo, né? De 22 para 23, no último mês a gente já teve uma reduçãozinha, mas no total a gente está tendo cerca de 2% de aumento. Mas é importante também, nessa parte do FPM, eu queria que fosse passado uma tela para eu mostrar com relação ao débito do INSS, por favor. Depois a gente volta. Vamos lá no débito do ICMS, do INSS. Isso, ok. Então, quando a gente vê o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, entrar diretamente nas nossas contas, a gente tem que falar da dívida do passado com relação ao INSS, tá? E outros tributos. O dever de casa dos governos anteriores que não foi feito e caiu, obviamente, no colo daquele que foi responsável pela situação no momento, que foi o José Bonifácio, o governo dele, e hoje a prefeita Magdala Furtado. Então, o que a gente observa? Nós temos uma dívida parcelada, que hoje ela está na monta de 317 milhões, e nós temos um parcelamento efetuado, tá? Para que o FPM seja acreditado. Porque a partir do momento do advento do E-Social, você não pode mais fazer aquilo que governos passados fizeram. Deixar de pagar o INSS. Deixar de parcelar e deixa para lá e segue a vida e vamos a moda ver. Não é mais assim. Então tem que se ter responsabilidade em pagar aquilo que é do cotidiano, mas também somos obrigados a fazer um parcelamento com a dívida anterior. E essa dívida, né, que é parcelada, que ela deu 2.911 hoje mensais, tá? Saindo dos cofres públicos, ela abate na fonte do FPM. Então o FPM ele entra, mas já entra abatido, tá, do valor de heranças passadas, que no caso hoje a Magdala Furtado assumiu. O senhor dizendo que não deixou dívida de fornecedor, mas que o senhor não saberia como funciona a burocracia, o colocando como despreparado. Como o senhor se defende dessa argumentação? Quantos fantasmas tinham na Secretaria de Saúde? Já conseguiu identificar? E o que foi feito para pôr fim nesse esquema, já que a cidade está no sufoco financeiro? Respondendo a pergunta da Renata Cristiane, a respeito de gestão pública, tenho conhecimento sim, né? Já, não, como eu falei anteriormente, não só tive trabalho aqui no município de Cabo Frio, mas também já tive a oportunidade de trabalhar em outros municípios, tá?
quando existe a fala em que nós não pegamos a pasta com os prestadores em atraso, foi a primeira pauta nossa hoje, e foi muito bem claro, né, e disse que os serviços prestadores estavam em atraso. Um grande exemplo, eu não preciso falar de todos, mas é a questão da Hemolagos, que está em auge aí, dizendo que existe meses sem o pagamento. Nós quitamos o mês de maio e o mês de junho, né, mas existe outros meses aí em atraso, e nós temos 30 dias, e aí acaba que a responsabilidade é nossa sim, porque a gestão pública ela é contínua, porém, né, isso não foi gerado do nosso governo, do nosso momento. Então isso é uma situação em que fica claro para a população. Se tem um exemplo já da Hemolagos, a gente pode dizer dos outros prestadores consequentemente, não tem por que estar falando uma situação que não está acontecendo. Em relação a outra pergunta sobre o RH, eu comentei aqui em relação à parte até da gestão técnica do RH, que foi encontrado, né, como na Folha, sim, um número excessivo de talvez profissionais direcionados a determinados setores que não deveriam estar direcionados ali e poderiam ser reaproveitados de outra forma em outros setores, que são os profissionais de fato direcionados para a saúde. Quando eu falo de os profissionais de saúde, eu quero dizer a respeito de profissionais que prestam a assistência à saúde, onde a gente tem um desfalque enorme na região, nos setores da atenção primária. Nós temos a falta de profissionais, não só médicos, que todo mundo acaba focando, mas também na parte de enfermagem, na parte de agente comunitário de saúde, na parte de fisioterapia e odontologia. E em relação à questão que foi falado novamente, do número de auto excessivo que a gente pegou na Folha, não só na saúde, como o Bebeto, né, explanou a respeito da prefeitura como um todo, nós já fizemos um levantamento, já ocorreu algumas modificações da Folha, com exonerações e nomeações, e vamos trazer esse resultado agora para esse mês de setembro. Eu quero cada vez mais que isso aconteça, eu quero essa proximidade da população, tanta gente aqui bacana. Eu fico muito feliz de ver que há esse interesse também de retorno da população. Pessoal, muita gente de Tamoios aqui também. Obrigada, Grazi, Antony, todo mundo que está aqui. Eu quero que isso, como eu disse no início, se torne algo normal. Quando eu disse lá atrás que muitas pessoas disseram e dizem, né, ainda existem comentários de que a Magdala não sabe como funciona, né, Bebeto? A Magdala não conhece, nunca esteve numa gestão pública, enfim. O mais importante que eu acho que a gente tem que ter, quem está desse lado aqui, é ter empatia, ter um sentimento de sinceridade, de amor ao próximo, de querer a população participando, porque a gente não está aqui, a gente está aqui trabalhando para vocês. E a população ela precisa entender algo que está ultrapassado, tipo, o gestor, ele está acima do bem e do mal. Ele está do lado de cá, ninguém pode falar nada, a gente decide, a gente dita as regras, está errado. Então, a gente precisa passar a entender a população, que a população tem o direito. O que aconteceu aqui hoje não é nada demais. O que aconteceu aqui hoje é nosso dever. É nossa obrigação passar para a população o que a gente administra. A gente administra o que é do povo. Isso não é meu, não é do Bebeto, não é do Rui, não é do Bruno. Isso é para vocês. Então vocês têm sim que saber o que acontece. Então eu estou muito grata, estou muito feliz. Eu quero que a gente comece a alinhar para frente, né, Rui? Outras secretarias, porque a gente precisa passar todas as secretarias, o que acontece, e a gente vai organizar para frente bate-papos como esse, para que a população acostume com isso, porque a população precisa começar a acostumar a lidar com isso como uma normalidade. Olha, hoje eu vou lá porque hoje a gente vai saber como é que está a cidade com a secretaria tal. Com a secretaria tal, o que está acontecendo, o que está para acontecer. É isso que eu quero. Agradeço, fiquem com Deus, Deus os abençoe e contem comigo, contem com essa gestão. Obrigada.